Olá, sou Regina Sala Barrieto. Estamos juntos para poder estudar, dar continuidade ao nosso estudo da Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã. Vamos lá? Olá. Capítulo 3º do Poder Executivo. Seção 1ª, Disposição Geral. Artigo 67. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito. Seção 2ª, do Prefeito e do Vice-Prefeito. Artigo 68. A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizar-se-á simultaneamente com a de vereadores, nos termos estabelecidos no artigo 29, inciso 1º, 2º e 3º da Constituição Federal. Parágrafo 1º. É condição de elegibilidade a idade mínima de 21 anos para prefeito e vice-prefeito. Parágrafo 2º. A eleição do prefeito importará a do vice-prefeito com ele registrado. Parágrafo 3º. Será considerado eleito prefeito o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria de votos, não computados os brancos e nulos. Parágrafo 4º. O prefeito e quem o houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Parágrafo 5º. Para concorrer a outro cargo, o prefeito deve renunciar ao respectivo mandato até, grife aí, 6 meses antes do pleito. Parágrafo 6º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do prefeito ou de quem o haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Artigo 69. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse em sessão solene de instalação na Câmara Municipal, especialmente convocada para este fim, no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. Parágrafo 1º. Ao tomar posse e ao deixar o cargo, o prefeito e o vice-prefeito apresentarão declaração de seus bens à Câmara Municipal. Parágrafo 2º. O prefeito prestará o seguinte compromisso, abre aspas, prometo defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul, a Lei Orgânica do Município de Ponta Porã e demais leis, desempenhando com lealdade o mandato que me foi outorgado e exercendo com patriotismo as funções do meu cargo. Fecha aspas. Parágrafo 3º. Se, decorrido 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 70. Substituirá o prefeito, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á na vaga o vice-prefeito. Parágrafo único. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o prefeito, sempre que por ele for convocado para missões especiais. Artigo 71. Em caso de impedimento do vice-prefeito ou de vacância do cargo, serão sucessivamente chamados ao exercício o presidente da Câmara Municipal e o juiz titular mais antigo da comarca. Artigo 72. Vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, o presidente comunicará o fato dentro de 48 horas ao Tribunal Regional Eleitoral. Artigo 73. O mandato do prefeito é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. Seção 3ª. Dá licença. Artigo 74. O prefeito não poderá, sem licença do Legislativo e sob pena de perda do cargo, ausentar-se 1. Do município por mais de 15 dias consecutivos. 2. Do país por qualquer tempo. Parágrafo único. O prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber remuneração quando 1. Impossibilitado para o exercício do cargo por motivo de doença, devidamente comprovada por uma junta médica. 2. A serviço ou missão de representação do município.
Seção 4ª. Das atribuições do prefeito. Compete ao prefeito, dentre outras atribuições, 1. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. 2. Representar o município em juízo e fora dele. 3. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara Municipal e expedir regulamentos para sua fiel execução. Vai acompanhando aí que agora eu vou passando sem falar os incisos. Vetar projeto de lei, total ou parcialmente, com circunstanciada fundamentação, por inconstitucionalidade, ilegalidade ou no interesse público. Nomear e exonerar os secretários municipais e os diretores dos órgãos da administração pública, direta ou indireta. Ainda, exercer, com auxílio dos secretários municipais, a direção superior da administração municipal. Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos. Conceder, permitir ou autorizar o uso dos bens municipais por terceiros nos termos da lei. Prover e extinguir os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos vereadores. Encaminhar à Câmara Municipal plano plurianual, projeto de lei de diretrizes orçamentárias e propostas de orçamento anual, nos prazos determinados. Prestar anualmente à Câmara Municipal, dentro de, grife aí, 60 dias, após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei. Fazer publicar os atos oficiais. Quanto a coisas e atribuições do prefeito. 14. Prestar à Câmara Municipal, dentro de 15 dias úteis, as informações pela mesma solicitada, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou de dificuldade de obtenção nas respectivas fontes de dados necessários ao atendimento do pedido. Prover os serviços e obras da administração pública. Superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara. Remeter à Câmara Municipal, até o dia, grife aí, 20 de cada mês, as parcelas das dotações orçamentárias que devem ser despendidas por duodécimos, conforme emenda constitucional número 25 de 2000. Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las quando impostas irregularmente. Resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidas. Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias, as ruas, os logradouros e logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara, considerando-se a. Vias, rua ou estradas construídas pelo poder público para utilização de todos ou para serventia comum, por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, rotatória, canteiro central e acostamento. B. Ruas, caminho ou via de comunicação existente nos lugares povoados, conforme plano de arruamento por uma necessidade de ordem pública e para uso coletivo. Logradouro, termo que designa qualquer espaço público reconhecido pela administração de um município, destinado ao trânsito público, oficialmente reconhecida e designada por um nome, conforme as posturas do município, como as ruas, praças, jardins, parques, passeios, calçadões e hortos. Logradouros públicos, espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de veículos. Próprios,
conjunto de bens pertencentes ou de propriedade do município. Então, ainda compete, a atribuição do prefeito. Convocar extraordinariamente a Câmara Municipal quando o interesse da administração assim exigir. Aprovar projeto de edificação e plano de loteamento, arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos. Apresentar anualmente à Câmara Municipal, antes do período de recesso em dezembro, relatório circunstanciado sobre o estado das obras dos serviços municipais, bem assim o programa da administração para o ano seguinte. Organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, com observância no limite das dotações a elas destinadas. Contrair empréstimo e realizar operações de crédito, mediante prévia autorização da Câmara Municipal. Providenciar sobre a administração dos bens do município e sua alienação, mediante prévia autorização da Câmara Municipal. Organizar e dirigir, nos termos da lei, os serviços relativos às terras do município. Desenvolver o sistema viário do município. Conceder auxílios, prêmios e subvenções nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição, prévia e anualmente aprovada pela Câmara. Providenciar sobre o incremento do ensino. Estabelecer a divisão administrativa do município, de acordo com a lei. Solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado para a garantia do cumprimento de seus atos. Solicitar obrigatoriamente autorização à Câmara para ausentar-se do município por tempo superior a 15 dias. Adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio municipal. Publicar, grife aí, até 30 dias, após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Estimular a participação popular e estabelecer programa de incentivo para os fins previstos no artigo 11, inciso 12 desta lei. Comparecer pessoalmente à Câmara Municipal na ocasião da primeira reunião de cada sessão legislativa para apresentar mensagem expondo a situação do município e solicitando medidas que julgar necessárias. Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da lei. Comparecer à Câmara Municipal por sua própria iniciativa. Solicitar a intervenção estadual no município, nos termos da Constituição Estadual. Celebrar convênios com entidades públicas ou particulares, na forma desta lei. Executar o orçamento. Fixar os preços dos serviços públicos, observados os critérios estabelecidos em lei. Nomear, demitir e exonerar servidores nos termos da lei. Determinar a abertura de sindicância e a instauração de inquérito administrativo. Criar cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou alteração de sua remuneração. Criar, estruturar e dar atribuições aos secretários e órgãos da administração pública. Artigo 76. O prefeito poderá delegar a seus auxiliares por decreto, grife por decreto, as funções administrativas previstas nos incisos 9º, 15 e 20 do artigo 75. Parágrafo único. Os titulares de atribuições delegadas incorrerão nos mesmos impedimentos do prefeito. Seção 5ª. Da perda e extinção do mandato. É vedado ao prefeito assumir outro cargo ou função na administração pública direta e indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1º, 4º e 5º da Constituição Federal e no artigo 99 desta lei orgânica. Parágrafo 1º. Ao prefeito e ao vice-prefeito é vedado, é proibido desempenhar função a qualquer título em empresa privada. Parágrafo 2º.
A infringência ao disposto neste artigo implicará perda de mandato. Artigo 78. As incompatibilidades declaradas no artigo 23, seus incisos e letras desta lei orgânica, estendem-se no que forem aplicáveis ao prefeito e ao vice-prefeito e aos secretários municipais ou autoridades equivalentes. Artigo 79. São crimes, grifem por favor, de responsabilidade e infrações político-administrativas do prefeito, os previstos em lei federal. Parágrafo 1º. O prefeito será julgado perante, grifem, Tribunal de Justiça do Estado, pela prática, agora de novo, de crime de responsabilidade. Então, no crime de responsabilidade, o prefeito é julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Parágrafo 2º. O prefeito será julgado perante a Câmara Municipal, grifem, pela prática de infrações políticos-administrativas. Grifem. Então, no caso de infrações político-administrativas, o prefeito é julgado pela Câmara Municipal. Artigo 80. Será declarado vago pela Câmara Municipal o cargo de prefeito quando 1. Ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral. 2. Deixar de tomar posse sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do prazo de, grifem aí, 10 dias. 3. Infringir as normas dos artigos 74 e 78 desta lei orgânica. 4. Perder ou tiver suspensos direitos políticos. Seção 4ª. Da Procuradoria-Geral do Município. Artigo 81. A Procuradoria-Geral do Município é a instituição que representa, como Advocacia Geral, o município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, no termo da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento. Parágrafo 1º. A Procuradoria-Geral do Município tem por chefe o Procurador-Geral do Município, nomeado pelo prefeito dentre advogados de ilibada conduta e notório saber jurídico, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Parágrafo 2º. Para o cargo de Procurador-Geral, poderá ser nomeado o advogado que, cumulativamente, a. exerça efetivamente a profissão há mais de 5 anos, excluído o período de estagiário no município de Ponta Porã. B. Não tenha sido condenado por qualquer infração disciplinar pela Ordem dos Advogados do Brasil. C. Apresente certidões negativas de protestos, de ações na Justiça Federal e de ações civis e criminais na Justiça Estadual. Capítulo 4º. Da Organização do Governo Municipal. Seção 1ª. Da Administração Municipal. Subseção 1ª. Disposições Gerais. Artigo 82. O governo do município é exercido pelo prefeito, a quem incumbe, com o auxílio dos secretários municipais, subprefeitos e presidentes das entidades da administração indireta, a direção superior da administração municipal. Parágrafo 1º. Compete aos secretários municipais e presidentes das entidades da administração indireta exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal nas respectivas áreas de competência. Parágrafo 2º. Compete aos secretários municipais apresentar ao prefeito relatório anual dos serviços realizados por suas secretarias ou órgão. Parágrafo 3º. Compete aos secretários municipais comparecer à Câmara Municipal sempre que convocados pela mesma, para a apresentação de esclarecimentos oficiais. Parágrafo 4º. A infringência do parágrafo 3º deste artigo, sem justificação plausível aceita pela Câmara Municipal, importa em crime de responsabilidade, nos termos da lei federal. Parágrafo 5º. A competência das subprefeituras e dos subprefeitos será estipulado por lei específica. Artigo 83. Os secretários são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Então, vão responder juntos, criminalmente. Artigo 84. O município
na ordenação de sua estrutura orgânica e funcional, atenderá aos princípios da desconcentração e descentralização. Parágrafo 1º. A desconcentração é uma distribuição de competência, grifem, dentro da mesma pessoa jurídica. Então, desconcentração dentro da mesma pessoa jurídica. Parágrafo 2º. A descentralização supõe a existência de, pelo menos, grife aí, 2 pessoas, entre as quais se repartem as competências. Pessoas jurídicas, tá? Parágrafo 3º. A administração direta estrutura-se a partir de secretarias municipais. Parágrafo 4º. A administração indireta compreende as seguintes entidades: autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Artigo 85. Os órgãos da administração direta vinculam-se ao chefe do executivo por linha de subordinação hierárquica e as entidades da administração indireta por linha de tutela, mantendo o executivo sobre as entidades com personalidade de direito público o controle político e de legalidade, e sobre as entidades com personalidade de direito privado o controle político, de legalidade e de mérito. Artigo 86. O município, na sua atuação, atenderá aos princípios da democracia participativa, dispondo, mediante lei, sobre a criação dos conselhos municipais nas diversas áreas, integrados por representantes populares dos usuários dos serviços públicos, disciplinando a sua composição e funcionamento, compreendidos nas suas prerrogativas, entre outros. 1. Os conselhos deliberativos municipais, órgãos governamentais de caráter consultivo, com a finalidade de auxiliar a administração na orientação, planejamento e interpretação da matéria de sua competência. 2. A lei especificará as atribuições de cada conselho, sua organização, observando sempre a paridade na composição, funcionamento, forma de nomeação e titular, suplente e prazo de duração do mandato. 3. Os conselhos municipais são compostos por um número ímpar de membros, devendo a Câmara Municipal aprovar a indicação de seus nomes, observando a representatividade da administração, das entidades públicas, sindicais, classistas e da sociedade civil. 4. A participação mediante propostas e discussões de planos, programas e projetos, a partir do plano diretor participativo, do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. 5. O acompanhamento da execução dos programas e a fiscalização da aplicação dos recursos. Parágrafo único. Os conselhos municipais funcionarão de forma independente da administração municipal, sendo que a participação nos mesmos será gratuita e considerada de caráter público relevante. Então, vamos lá, partir para nossas atividades, né? Trabalhar os nossos conhecimentos. Vamos lá, vamos ver. 10, né? Dando continuidade às nossas atividades anteriores. 10. Compete à Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã a eleição do prefeito e do vice-prefeito, que devem ser realizadas simultaneamente com a de vereadores. Marque a alternativa correta. Então, primeira coisa, vamos procurar a palavra-chave, né? Qual é a palavra-chave? Eleição de prefeitos e de vice-prefeitos, que devem ser realizados, simultaneamente com vereadores. E circular, o que ele quer? A correta. Muito bem, vamos lá. A. É condição de elegibilidade a idade mínima de 18 anos para prefeito e vice-prefeito? Será que é isso? B. Será considerado eleito prefeito o candidato que registrar por partido político obtiver a maioria de votos, não computados os brancos e nulos? B. O prefeito e quem o houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos não poderão ser reeleitos para um único período subsequente? D. Para concorrer a outro cargo, o prefeito deve renunciar ao respectivo mandato até 4 meses antes do pleito, esse é o prazo. E. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 3º grau ou por adoção,
do prefeito ou de quem o haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Pause, leia com calma, né? E aí, então, marque a sua alternativa. Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos ver qual é a correta. B. Será considerado eleito prefeito o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria de votos, não computados os brancos e nulos. Próxima. Olha lá, 11. Deixa eu aumentar aqui a câmera pra gente. Muito bem. Segundo a Lei Orgânica Municipal, vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, o presidente da Câmara Municipal comunicará o fato dentro de... Então, né, tá vago lá. Nós não temos prefeito, nós não temos vice-prefeito. Quem tá lá é o presidente da Câmara. O que ele tem que fazer, né? Então, assim, comunicará o fato dentro de 48 horas ao Tribunal Regional Eleitoral. É isso? Ele tem que comunicar dentro de 24 horas ao Tribunal Regional Eleitoral. Ele deve comunicar dentro de 48 horas ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele deve comunicar dentro de 24 horas ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele deve comunicar o fato dentro de 24 horas ao Tribunal de Justiça Estadual, né? Qual é o prazo? E para quem? Vamos ver. 1, 2, 3. 48 horas ao Tribunal Regional Eleitoral. Muito bem. Continuamos. O artigo 75 da Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã dispõe que compete ao prefeito, exceto. Então, a maioria está correta e tem uma errada. Exceto, você pega e marca ela num quadradinho, né? Então, compete ao prefeito. Essas são as palavras-chave. Compete ao prefeito. Sublinhe. A. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara Municipal e expedir regulamentos para sua fiel execução. Compete ao prefeito. Vetar projeto de lei, total ou parcialmente com circunstanciada fundamentação por inconstitucionalidade, ilegalidade ou no interesse público. Compete ao prefeito. Prover e extinguir os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. Compete ao prefeito. Enviar à Câmara Municipal plano plurianual, projeto de lei de diretrizes orçamentárias e proposta de orçamento anual nos prazos determinados. Compete ao prefeito prestar anualmente à Câmara Municipal, dentro de 90 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Qual é a correta? Desculpa, qual é a errada, né? Então, todas essas atribuições é de competência do prefeito, mas tem uma que não é. Vamos ver? 1, 2, 3. Quem marcou a letra E acertou. Olha lá, prestar anualmente à Câmara Municipal dentro de 90 dias, não são 90 dias, né? São 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Mais umas, vamos lá. 13. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o prefeito poderá delegar a seus auxiliares, por decreto, as seguintes funções administrativas. Então, exceto, o prefeito pode delegar determinadas, sim, né, atribuições aos seus auxiliares por decreto, mas tem uma que ele não vai poder. Qual é? A. Prover e extinguir os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. B. Prover os serviços e obras da administração pública. C. Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis às vias, às ruas, os logradouros e logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara. D. Providenciar sobre o incremento do ensino. Qual é a errada? 1, 2, 3, vamos ver. Letra D. Providenciar sobre o incremento do ensino.
Muito bem, ficamos por aqui. Vemo-nos na próxima aula.